Seja bem-vindo a mais um podcast Resenha de Supermercado e hoje eu trouxe mais uma pessoa muito experiente de varejo, de supermercado, tá há anos nisso aqui, um colega que nós conhecemos, cara, que tá vivendo isso todos os dias. Nós vamos falar de muita coisa, de loja, vamos falar de mix, sortimento, estoque e rentabilidade. E eu trouxe o nosso colega aqui, Leonardo Ávila. Se apresente aí, meu amigo, para essa câmera aqui. Tudo bem, Thiago? Tudo bem? jóia. Tudo bem? Meu nome é Leonardo, isso aí. Eu sou um cara aí que vem da época da tecnologia e migrei para o varejo aí no meio da minha carreira. Certo. E agora estou trabalhando em soluções. Eu acho que eu não gosto mais de usar aquela coisa de aplicativo ou sistema, soluções que aumentam a rentabilidade do nosso querido varejista, que não tem cliente, ele tem freguês, né, cara? Exatamente. É um exatamente. desafio sempre, mas é isso aí, Thiago. Legal. Tá aqui também a Gabi, mais um podcast. Seja bem-vinda, bem-vinda, Gabi. Obrigada, seja bem-vindo. Que seja mais um episódio de sucesso, como todos têm sido. E, Thiago, eu acho que você podia começar dando uma boa notícia, né? Do que vai acontecer ano que vem. Vamos Verdade, ó. já começar com o pé direito esse podcast? Exatamente. Dias 20 e 21 de março, aqui em Alphaville, grande evento presencial, imersão presencial, 2 dias em auditório com vários palestrantes top. E um dia visitando lojas. Em breve eu vou revelar quais serão as lojas com visita técnica, fazendo um tour pelos bastidores da loja, que é o que nós fizemos no nosso grande evento, que com toda a humildade eu considero o nosso melhor evento para supermercados do Brasil, focado em vender mais. Então, já se prepara na Black Friday, você que é de outro estado, para comprar sua aérea, está aqui em Alphaville, já dei as datas, tá? Dias 20 e 21 e quem ficar para visita presencial 22, né, Gabi? Isso É. mesmo. Quem ficar para visita 22. Então, 2 dias, esse aí vai ser o nosso grande evento. Eu tenho o link do WhatsApp aqui. Você já chama a minha equipe aqui se você estiver interessado. Vamos liberar uma grande oferta promocional para os primeiros que compraram. Limitada, acabou. Certo? Que eu faço questão que você, dono do supermercado, esteja no nosso evento aqui. Depois vou revelar o time de palestrantes fantásticos que estarão no evento também. Certo? Lembrando que nós temos uma agência de marketing e vendas, que é só chamar no WhatsApp e falar com a nossa equipe. Nós temos um parceiro de contabilidade, que é a FGF. Se você quer pagar menos imposto de forma legal, super indicado por nós aqui. Só chamar eles no WhatsApp e falar que viu aqui no nosso podcast. Agora vamos derrubar o conteúdo aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar os sininhos para receber notificações. Léo, vamos lá. Primeiro, gente, eu fiquei muito surpreso que eu conheci ele. E ele... Você é faixa preta de jiu-jitsu? Sou faixa roxa de jiu-jitsu. Faixa roxa. Campeão. Fui campeão paulista. De jiu-jitsu. Rapaz, não dá Caraca. pra mexer com ele não, né? Não dá pra mexer com ele Não dá pra não. mexer com ele não. E ele ia disputar Ironman também. Eu ia disputar o Ironman esse ano, dia 21 de outubro, mas eu tive umas lesões aí. É um pouco da idade, viu, Thiago? É o DNA, o pessoal fala, data de nascimento avançada. Então a gente acaba sofrendo. Eu tive uma lesão aqui nessa parte aqui da virilha e da coisa aí. Infelizmente não deu mais. Mas você pratica, você treina jiu-jitsu até hoje? Não, o jiu-jitsu eu parei. O problema do DNA, inclusive, e aí eu vim para o triatlon há 5 anos. Então eu participei de provas do triatlon curto, que é o sprint, as do triatlon normal. Fiz 3 participações e eu ia participar do Ironman, que aí é 1.500 metros de natação, são 90 quilômetros de bike e uma meia maratona. Misericórdia. Aí- Eu E qual é cansei o mais só de difícil pensar. para você desses 3? É a bicicleta, né? A bicicleta é mais difícil? É a Na mais minha cabeça era mais fácil. São nada. 90 quilômetros, cara. Então, acaba sendo mais difícil a corrida, sem dúvida nenhuma, mas é por causa da fadiga que a bicicleta acaba causando. Porque não dá para você... Só para você ter uma ideia, se você quiser fazer no tempo permitido do Ironman, você tem que pedalar acima de 27 km por hora. E você... Então não é só deixar a bicicleta aí. Não é só deixar a bicicleta aí, exatamente. E é nessa ordem. Primeiro a natação, Primeira depois o natação, ciclismo. você faz 3, são 1.900, desculpa. Mas aí Já sai cansado, né? mas são os membros superiores. Daí você vai para a bicicleta é longa, você fica naquela posição aguerrida aqui, né? Muito, então teu pescoço tá sofrido. Pensa tu sair de 90 quilômetros de bike e correr correr uma mais meia 21 maratona. quilômetros. 21, Misericórdia. foi duro. Cara, não é para qualquer um. Aí os adutores, né? É muita coisa. Você sabe que, abrindo parênteses, né? Eu sou um cara desorganizado, por natureza, e sempre fui vendedor, né? E vendedor precisa de metodologia que não existe, né?
Você sabe que quando eu comecei o triatlon tem uma coisa que chama periodização dos treinamentos. Porque você acaba treinando 15 horas por dia, por exemplo. O mínimo para você treinar para um triatlon de Ironman entre 15 horas. Quando chega por 15 semana. horas. Ah, bom. Semana. Por dia. Semana. Quando chega no finalzinho ali, 3 meses antes, você vai aí para 20 horas. Então você tem que ser um cara muito organizado. E aí eu comecei a usar a metodologia do triatlon, macrociclos, microciclos e mesociclos. Eu comecei a usar isso na minha vida empresarial, como empresário. Porque assim você define as suas metas, depois você faz o seu mesociclo, que é tarefas diárias. Eu acho que todos nós, né, temos que fazer aquela tarefa diária, que é, pô, o cara tem que olhar no CRM no começo do dia, o dono do supermercado, ele vai querer olhar o flash de vendas, ele vai querer olhar como foi o dia anterior. Então, essas tarefas você definir. E aí o microciclo, né, que acaba sendo aquela coisa perto de alguma coisa importante. O que a gente tem que fazer? Cara, vamos escrever isso, vamos deixar Legal. Problema da reforma tributária, né? Sim. Vou ter um microciclo de reforma tributária, porque os caras do TI vão fazer o teste lá com a Receita, será que vai funcionar? Então, esse tipo de coisa. Então, o triatlo acabou me ajudando muito na carreira profissional. Isso Na organização de método. Na organização da vida, porque eu tenho esposa, né? Eu tenho enteada, eu tenho a minha vida normal, e você começa a ter que debitar tempo até do seu almoço, né? Fala, cara, hoje eu vou poder almoçar aqui, chegar aos 25 minutos, porque eu tenho... Não dá para você treinar tudo de manhã, né? Eu acordava às 5 horas da manhã, mas, pô, às 7 horas você tem que parar. Então, você tem que fazer um treininho no almoço. À noite, não acho muito legal, porque São Paulo, você tem que tomar um pouco de cuidado. Dá para pedalar em São Paulo à noite. Então, aí você tem que puxar tudo. Mas basicamente foi isso. O triatlon. Cara, legal. Já o dono do mercado, o que ele faz eu sempre gostei de olhar número de venda, margem, número de cupons, que é quantas pessoas entrou na loja, isso aí é um dos mais importantes. Mais importantes. Né? Eu lembro quando, no começo do Vida Nova, lá no meu supermercado, nós pegou entrando 500 pessoas por dia. E, cara, eu falava, mano, muito pouco. Aí começamos a trabalhar. A loja tem que ficar conhecida. Pra entrar mais gente, a loja é marketing. A loja tem que ficar conhecida. Cara, aí depois nós começamos a bater 1.000 pessoas por dia. Legal, começamos a trabalhar. Aí na segunda é o dia que dava menos. 920, eu falei, cara, eu tenho que... Minha meta agora é fazer a segunda passar de 1.000. Os outros dias já tava 1.100, 1.200, 1.300. Quando eu comecei a atingir consistência na segunda mais de 1.000, eu falei, uau, agora não tem menos de 1.000. Para mim, o número de cupons era mais importante que o número de pessoas, no número de venda. Porque aumentando o número de cupons, a venda seria uma consequência. E a rotina que você fez para sair de 500 a 1.000... É um trabalho de muita consistência no longo prazo. E são tarefas fixas, né? Porque é uma metodologia, exatamente. metodologia. Se você fazia Market Growth, por exemplo, você anunciava, eu vou fazer Meta Ads, Google Ads, você tem que ver a campanha. E aí, como é que foi a campanha? Porque senão ela pode ter até saído do ar, né? Saído do ar, ou o vídeo não tá convertendo. Não tá convertendo, fazer teste AB. A gente tem que dar uma melhoradinha. Não, e às vezes acontece de nem aprovar a campanha, você não tá nem vendo que não aprovou, você tá achando que tá rodando e não tá rodando. Cara, e o legal... A carteira ali do Google Ads, né, que tá comendo e não tá convertendo. Exatamente. Então, eu tenho que entrar de manhã, eu tenho que fazer isso. Exatamente. E o legal é que quando você tá dentro do negócio, cara, a Alok já começou. Você tá dentro do negócio que é supermercado, por exemplo, você sente quando você tá dentro, você tem parâmetro. E aí você sabe quando algo tá saindo fora do controle, aí você consegue tomar decisão. Não é? Exatamente. Por isso que, por exemplo, você tem lá um macrociclo, você define as metas. O mesociclo são as tarefas diárias. Agora, o microciclo, ele pode acontecer... Eu fazia 3 meses, né? Você vai... Na verdade, o Ironman foi 1 ano, né? Veio o macrociclo, eu vou participar disso daqui no dia 21 de outubro. Mesociclo. Aí o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer? É uma plataforma, você vai olhando. E o microciclo? Quando chega 3 meses antes do Ironman, tudo muda. E talvez não, né? Na carreira do empresário também acaba mudando. Por exemplo, trabalho numa empresa internacional, multinacional, vamos pegar aí os grandes. Carrefour, eles trabalham por quarter. Vai ter aquela semaninha do quarter antes de fechar o trimestre, cara, que ali é um monte de coisa que tem que acontecer. Eu tenho que apresentar relatório, eu tenho que fazer a reunião com o board. Pô, de repente o seu board tem caras aí, executivos de primeira linha, tem que fazer uma boa apresentação. Você vai trabalhar só na demanda? Não. Olha, no dia 31 de março, né? Vamos pegar 31 de março.
30 de março eu tenho que fazer a apresentação do board para segunda-feira. Mas, sinceramente, isso tem que estar anotado em algum lugar. Porque depender disso... Exatamente. Que era a sua rotina, né, Fábio? É. Vamos ver. E aí, quando você chegou, puxa... Não, pessoas igual. por dia, É. uma satisfação. Aí depois chegamos numa média de 1.550 pessoas por dia. Cara, então você vê que o negócio tá no caminho. Você tá crescendo todos os dias. Cara, e o dono de mercado tem que estar fissurado no número de cupons. É isso aí. Nunca para mim o venda foi o principal. Para mim o cupom é o principal. É quantos clientes entram na loja que a venda, se a loja tá boa, a venda é só uma consequência. Tem da média também, né? Para saber se as suas promoções estão indo bem. Exatamente. Porque se você tem uma boa promoção, eu vou trazer... vamos pegar leite condensado, tá bom, vai Omo, alguma coisa assim. Esse ticket médio provavelmente vai subir, ele não vai abaixar. Você põe 3 ou 4 produtos, então ficar no dia seguinte, e aí? Eu botei um monte no kart aqui, eu coloquei algumas coisas legais. Funcionou? Que é o teste AB. Não deu muito certo. Puta, cara, vamos atrás de outra coisa. Atrás de outra coisa. Outro número importante é o compra e venda. Que é você acompanhar a sua compra e venda, que o cara às vezes só vai deixar para ver no final, na última semana, já estourou a compra e venda, o financeiro foi para o espaço. Que tem a ver até com o seu trabalho. Que é o gerenciamento do estoque, fazer o produto girar. Alavancagem, quanto menos eu usar o meu dinheiro, melhor. Eu quero Exatamente. Eu vendo em 30, quero pagar em 40. E lá sempre nós acompanhamos o compra e venda por semana, para não ser surpreendido. Então você fechava ciclo de semana. Então, beleza, minha margem é 30%, eu comprei só 70%, eu comprei 80%. Se eu comprei 80%, eu tô ferrado. Vai sair dinheiro de algum lugar. Vai sair de um lugar. Aí se você trabalha com lucro líquido de 5, você tá bancando 5 do bolso. Então, é semanal. Se o cara deixar para fazer compra e venda mensal, tá ferrado. Entendeu? Agora vamos lá, vamos falar mais de ti, do seu trabalho, da sua jornada, Léo. Conta aí um pouco aí da sua vivência, que senão nós já tá atropelando tudo aqui, ó. Então vamos lá. Tiago, eu tenho 60 anos, né, cara? Então, assim, já rodei bastante. Né? A minha carreira começou como programador de computador. Nossa, nem isso. Operador de computador. Você pegar a década de 80 ali, não tinha computador como a gente conhece hoje. Eram os grandes computadores. Então, eu trabalhava naquelas salas frias, de jaleco branco, né? Tava trocando papel de impressora, mas o glamour era muito melhor. Bom, eu segui na carreira de tecnologia, passando pela Hewlett Packard, passei pela SAP, sempre em varejo. Essa aqui, ou seja, é o tal do outro lado do balcão, né? Eu vendi muito computador, por exemplo, Carrefour, para a Natura, em várias empresas, Hewlett Packard, na Dell, na Compaq. Depois eu fui para software. E quando você chega em software, você começa a mexer realmente no core business do varejista. Aí eu acho que é aquilo que pegou, né? A intensidade do varejo, em termos de trabalho, relacionamento, é muito gostoso, né? Não adianta, não tem folga. Eu não conheço nenhum dono, isso você vai concordar comigo. Puta, cara, eu vou fazer uma viagem lá pra Disney, legal. Qual é a primeira coisa que você faz no meio da viagem? Eu vou visitar um supermercado. Sim, total. Não adianta. Puxa, tô aqui na Alemanha, que legal. Vou na Lidl, né? Ou seja, é uma coisa bem interessante. Então, aí eu vim para essa carreira. Nessa carreira eu passei também por consultoria grande, que foi o caso, foi a KPMG Bearing Point, sempre em varejo. E aí eu fui morar no Nordeste, lá eu tenho uma base boa de amigos de supermercadistas. Que lugar do Nordeste? Fui em Fortaleza. Morou lá há quum tempo? Fiquei 7 anos. Eu gosto do Nordeste, terra boa, né? É bom. E lá eu fui como o diretor de uma empresa de software, que era a RMS. E eu consegui fechar um pacote com 8 supermercadistas para a implantação do ERP. Então aí você vai fazendo deep dive na carreira, né? Você vai focando, vai nicho, subnicho. Então eu acabei me especializando muito em supermercado de 20, 30 lojas, aí faturamentos de 800 milhões, aí vamos pegar até 1 bilhão e 600, 2 bi. Aí tenho que falar o nome dele, né? O Neto, o Falcão ali do Mercadinho, Supermercadinho São Luís. Muito famoso. Muito famoso, um cara, ele acreditou num nicho de classe A dentro de Fortaleza, o que é muito legal. É um cliente meu até hoje. E aí teve todos os outros, né? O Família Supermercado, Pinheiro Supermercado, Super Lagoa, todos esses. Eu fechei um pacote. Foi interessante. Foram 8 implantações de ERP. Eu acho que todo supermercadista sabe o que é essa dor. A gente estava conversando, né, Gabi, com o Thiago, que sobre reforma de casa é muito parecido, né? Consultor que sai no meio do projeto, Sim. etc. É muito duro.
essa vida de implantar ERP, a gente conseguiu implantar em 8. E aí eu acabei, por uma escassez de recursos de consultor, aprendendo muito nessa época, em termos dos processos de varejo. Então, isso foi muito interessante. Voltei para São Paulo, voltei para as empresas de TI. A coisa de 6 anos atrás, eu abri uma consultoria, a minha consultoria, eu trabalhei com a Gouveia, que são bem especializados em supermercados, e aí eu fui para abrir uma consultoria, hoje se chama Sou Varejo, que ela implanta recursos SAP. Faz melhoria. O SAP, ele tem alguns problemas quando fala de varejo, né? Os processos são complexos, muito amarrados, então você tem que fazer muita melhoria. É um nicho. A gente entrou nesse nicho de melhoria, temos alguns clientes grandes, um aqui da Leopoldina, um pessoal de Guarulhos, e a gente vai melhorando. E agora tá lindo, né? Quem que é o de Guarulhos? Reforma o Lopes e o Barbosa. Ah, bom. Boas lojas. E o da Leopoldina, o nosso amigo do Roldão. Roldão então, também. A gente tem esses 3 clientes, são muito bons. Você pega um Roldão, você pega o pessoal ali, o pessoal avançado, tem muita ideia e quer colocar. E lá, essa consultoria que porque o RP deles é SAP? É SAP. Nesses 3 casos, eles têm SAP. São implantações antigas do Lopes. Puxa, o Lopes acho que faz 12 anos. O Roldão também. Eles implantaram SAP ainda em versões anteriores. E aí todo empresário sabe o que é isso. E eu acabei fazendo esse dive em consultoria, abri essa Sou Varejo. Eu não sou o técnico de SAP, o consultor de SAP. Somos em 6 caras que fazem o dele. Você tem aquele cara de vendas, Sales e Distribution, o cara do Materials Management, é bem específico. Aí, cara, indo para a parte dessa nova enterprise aí, nova aventura, porque assim, empresário de startup não tem glamour, né? A gente adora falar de unicórnio, cara, quando começa, Thiago, vocês estão passando por isso, cara, a vida não é fácil, porque você não tem dinheiro, provavelmente, você não tem capital. Eu consegui capital de um investidor americano, mas, cara, você tem que contar muito, tudo custa muito caro. Então, através de uma pessoa que fez uma tese de mestrado na USP, ele fez o TCC, foi muito legal, veio em Microsoft Access, e a gente resolveu encampar, falou, quer saber, eu vou pegar essa ideia. E qual é a ideia? A ideia é simples. E é isso que eu acho que uma startup funciona. Ela melhora a rentabilidade do supermercadista. Simples assim. Não eu pego alguns KPIs e falo, olha, cara, essa é a fotografia. É isso que você tem. Se você for na tua família, então vamos pegar departamento, seção, grupo, subgrupo, família ou categoria, eu vou dizer, comparado nela própria, o que está bom, o que não está bom. Mas mesmo assim, ainda... O que está bom, o que não está bom? Eu vou mostrar número? Não. Eu resolvi mostrar quadrante. Então, eu divido os meus produtos, eu falo, aqui é um performance. Isso aqui é questionável. Performance gira muito e fatura muito, vende muito. O questionável, cara, ele vende bastante, mas a margem não é muito boa. Não dá para escapar. Pega Unilever, você pega Procter & Gamble, eles vão estar no questionável, muito provavelmente, que é difícil negociar. Você tem aquele que, cara, aceitável. A margem é boa, mas não gira tanto. Bom, veja bem, inclusive, vamos que vamos, eu tenho que ter esse. E eu tenho o crítico. O crítico é aquele, cara, não tá vendendo nem girando. O produto não vai de jeito nenhum. Vai, cara, assim, na boa. É o elefante branco. Aí foi interessante que a gente teve essa discussão, né, Thiago? Aí, gente, vocês entendem, tudo isso que ele tá falando... É importante isso. Tudo isso que ele tá falando é de mix de produto. Tá? Então, quando ele fala de trás as performances, ele fala que ele mede... Vamos pegar a categoria iogurte. Boa. Você vai ter o questionável, o crítico... Aceitável. O aceitável e o... E o performance. E o performance, que é os que mais vendem. Então, ele gosta de analisar sobre categoria olhando esse quadrante, esses 4 pontos aqui. E aí, nós estávamos discutindo sobre varejo, né? Conversando, ele, o nosso outro colega, Leandro. E aí, ele vem falar sobre o mix, e aí eu sou defensor do mix. Eu falei, eu sou defensor da ovelha perdida. Você só vai tirar esse produto depois que nós fizer muito teste e ver que ele não vende. Porque se você tirar esse produto fora de linha e ele vender sem ter trabalhado ele... Então, você é o defensor do quadrante do crítico, né? Do crítico. Exato. Eu vou defender o crítico até falar, gente, não tem jeito, elimina isso aí.
Mas depois de passar por todos os testes, eu falei, fez marketing, fez degustação, fez promoção, melhorou a exposição, colocou... Cara, aí ele é crítico mesmo, pode dar fim Mas nessa tudo isso tranqueira. não vendeu, manda embora. E você, quando... O que aconteceu? Como eu conheço essa camada de empresas que tem mais de 30 lojas, é uma filosofia diferente. Né? Então, assim, ele tem espaço para trabalhar nessa questão de margem um pouco mais do mercado que eu estou querendo atender agora. Sim. Eu percebi que quem tem 30 lojas ou para cima, de alguma maneira, ele tem os números, ele tem um certo domínio. Ele tem gerente de categoria. Tem gente de categoria. Gente lá para trabalhar. Exatamente, Ele pode exatamente. contratar uma consultoria, ele contrata só o varejo para fazer um programa, para melhorar. Quando eu comecei a falar, putz, eu preciso descer na pirâmide aqui para 5 lojas, para 10 lojas, eu percebi que o que você falou é muito mais importante do que essa questão quando você fala do cara maior. A gente estava falando, você queria fazer um prato de comida japonesa, né? Você tinha 5 ingredientes, você foi no supermercado, pô, só tinha 2. Aí você foi em outro, foi em outro, foi em outro. Então, esse tipo de coisa tem que ser a decisão do empresário. E nesse mercado vai ser muito do dono. Ele vai ter esse feeling. O que ele tem em volta? Né? Ele falou, o exemplo da alcaparra, né? Eu vou fazer um tartar de filé mignon e vai alcaparra. Eu preciso de 5 marcas de alcaparra? Não. Mas talvez eu precise da alcaparra graúda e aquela alcaparra mais pequenininha. E a Exatamente. pequenininha vai dar um teor. Então, tomar o cuidado com Sobre... Quando não falamos de mix, gente, é sobre ter a maior variedade possível de subcategorias e não necessariamente de marcas. Existe, agora que vai o ouro. Existem subcategorias que quanto mais marcas você tem, teoricamente você vai vender muito, tá? Vou te dar alguns exemplos aqui. Subcategorias que isso eu vejo em números, tá? Dos meus clientes e de lojas que performam muito bem segundo o ranking da Abras. Olha o ranking e vai na loja. É o metro quadrado, venda por metro quadrado. né? Também. Então você chega, eu vou te falar subcategorias que vale a pena você ter uma profundidade de subcategorias e de marcas. Iogurtes. Pode ir nas lojas boas. Olha o tanto de opção de iogurtes. De marca, né? De marca, de tipo. Tem aumentado cada vez mais as subcategorias dentro de iogurtes, como proteína, zero lactose. Aí tem dentro das comuns, você tem petit, você tem de chocolate, sobremesa, enfim, iogurte. E aí eu pego clientes meus e nós vamos fazer um trabalho de mix, de analisar o sortimento dele. O menor, ele negligencia isso. Os maiores não, você vai na seção, tá torado de iogurte, é gigante a seção. E aí você chega lá, você vai entrar na seção de iogurte dele, ele tem 100, 150 SKUs. Pois é. Onde uma quantidade legal era por 500, 600, 700. Mas qual é o medo dele? Como o prazo de validade é curto, ele tem medo de vencer. E aí ele trabalha mais na retaguarda do que no ataque. Mas ali ele tem uma oportunidade do caramba se ele levar esse sortimento. Então você tem a categoria de iogurte, você tem a categoria de chocolates. Chocolate tem gosto para tudo quanto é tipo de gente. Recheados que a gente conversou. Então chocolates. Muito. Ali o biscoito. Biscoito recheado. Exatamente. Doce, Tem salgado. Tem vários tipos de biscoito. Você tem... Hoje, categorias que têm crescido, tá? Manteiga, requeijão. Então, por quê? Porque eu já vi lojas que expandiram o mix e a resposta da venda veio. Então, valeu a pena o cara ter variedade. Que é amplitude e a profundidade. Ele fez nos dois e deu Fez resultado. os dois e deu resultado. Agora, categorias que não tem sentido, tá, gente? Não tem sentido. Eu ia falar, da mesma forma, tem Tem categorias as que não tem faz sentido, que tem um monte de marca. Arroz. Arroz. Não tem mais sentido. Não tem sentido. Não tem mais sentido. Outra que tá crescendo, os café gourmet. Café gourmet. Tá crescendo. Então você pega a lore, tem vários tipos de lore. Entendeu? E ainda a extensão da categoria que são os de cápsula, né? É. Tem pó, aí você tem o pré-pronto, em pó, tradicional, gourmet, aí vem as cápsulas tem mais 30. E agora ainda Exatamente. tem Agora já o almofada não. O antigo almofada você não precisa. E a Lora de agora muita ainda tem marca. o sachêzinho, que é a dose única, né? Que eles lançaram agora, Exato. que é um sachêzinho que você leva na bolsa. Agora o grande negócio até, gente, ele tem uma ferramenta de mix bem legal, é você usar a ferramenta, não é para sair tirando, era para entender e estimular a performance dos críticos. E isso foi você que... Muito importante explicar. A empresa é nova, então eu tô pesquisando. O que o Thiago fez comigo foi na
terça-feira que a gente conversou. Acho que foi. Porque na minha escola, então eu vou falar aqui de Marcos Escudeiro, por exemplo, obsessão pelo lucro. O lucro não tem que dar lucro, então o crítico tira. E o Thiago começou a falar, cara, vamos num outro caminho, porque não é só tirar, é melhorar. Aí a gente estava falando de marketing growth, então eu falo, vamos ter que fazer teste AB. Talvez ele tenha que encher um pouco mais a prateleira, mas tem que acreditar. E vai Não doer. adianta só encher a prateleira, Não né? adianta, não E adianta. vai doer, né? Vai chegar aquela cara falar, mano, isso aqui não tá rodando, não tá vendendo. Beleza, vai ter que chamar isso de investimento. Investimento. Vamos Investimento. investir. Investimento. Bom, vamos tirar. Realmente, essa aqui, 3 meses. Depois de joguei muita fora, força, incentivo. Não deu ruptura, né? Que é aquele, um dos grandes, né? Fala, pô, não teve ruptura, então tá tudo Sabe bem. por quê, né? O cara Léo? repõe uma Olha vez só. por dia. Isso aqui que eu falo, de defender isso, não é fontes da minha cabeça. É baseado em dados, números e experiência de loja. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. A Drogarias Araújo é um baita case da região de Minas. Tem um documentário dela e eu fiz um vídeo no YouTube completo explicando o fenômeno dela. Nós olhamos junto, eu e ela, pegamos o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, de varejo. Lá tem supermercados, farmácias, restaurantes. E nós vimos que a Drogarias Araújo... SBVC, né? SBVC. SBVC. Tá lá, tá tudo no SBVC. Nós vimos que a Drogarias Araújo já estava mais ou menos lá em 8º de venda global de farmácias. Primeiro é o grupo da Droga... Caia Drogazil. Drogazil. Caia Drogazil. Tipo assim, descendo Achei 10 vezes, tipo assim, 30 bi versus 3 bi Da Araújo. da Araújo. Ok? Por quê? Volume de venda. Volume de lojas. Quando você olha, você pega o faturamento e divide por quantidade de loja, a Araújo é a única pau a pau, passa todas as 7 da fila em faturamento por loja. Ou seja, a Araújo tem menos lojas, mas as lojas vendem muito mais. Agora, até abriu uma que a Gabi pegou aqui pra mim. Mas qual é o ouro da Araújo? Você chega lá, você vai encontrar de tudo. É Até quase... comidinha pra cachorro. Eles trouxeram o conceito dos Estados Unidos chamado drugstore. Isso aí. E aí, existe quando... agora ele tá falando no aprendizado que nós tivemos no bate-papo. Que uma coisa é ser obcecado pelo lucro, mas o lucro não tá só no lucro, o valor que você viu o produto vendendo no seu sistema. Tá no lucro. Agora eu vou falar, esse aqui é o melhor. Qual é a imagem do seu cliente na sua praça? Qual imagem você reflete você ser escolhido? E aí eu vou te falar, vamos em dados. Casa Santa Luzia. Putz, esse é um case. É famoso. Muito Qual é famoso por ser caro? É caro. Caro, a isso. comida caché, né? Ele pegou muita coisa interessante. Mas você chega no YouTube, você tem vários vídeos de gente. Fui no supermercado mais caro do Brasil. E mostra a pessoa andando na loja mostrando os preços das coisas. Porém, Da Doc Lobo, né? Porém, Da Lorena. quando você entra nas avaliações da Casa Santa Luzia, o público dela, e ela não tem poucas avaliações, ela tem trocentas mil avaliações, Mais de 13 mil. mais de 13 mil avaliação, ela tem um índice de positividade de 4,7, que pro nicho de supermercado é é 2% que atinge. É. Sendo teoricamente mais caro, mas você chega na avaliação, ninguém chama ela de cara. Sabe o que o pessoal chama ela? Eu nunca vi um mercado tão completo. No mundo. No mundo. Porque o público dela é um público de poder aquisitivo maior, que viaja o mundo. Então, para um dia para ler. Eu viajei o mundo todo, eu nunca achei um negócio desse tipo. Completo e a experiência. E a experiência também. Ninguém reclama do preço. Pouca gente. Atendimento, qualidade, é tudo. Pouca gente reclama do preço. Ou seja, mas você vai chegar lá na Casa Santa Luzia, gente que você vai fala. ter de um monte de produto crítico no café. No café. Mas ela não se importa, porque ela tá entregando uma imagem. E tem até gente que fala assim, é caro, mas Tem eu umas, encontro tudo, o atendimento é bom. Cara. Porém, gente, agora vamos pro outro lado. Porém, existem... O que você quer ser? Eu gosto desse modelo. Exatamente. Eu gosto. Vai ter cara que não vai gostar. Vai ter cara que vai falar, eu quero ter o que gire mais. Pronto, acabou. O crítico ele vai ter que eliminar mesmo. Vai muito de quem você quer ser no jogo. O atacarejo não pode ser isso. A gente tá falando da Mary, dos russos que vão entrar. Hard discount. Marcos Escudeiro trouxe o conceito da Econ no Brasil no começo dos anos 2000.
Cara, é 1.500 produtos. É 3.000 isso. produtos. Ele quer lucro. Eficiência. Pronto. Eficiência. Ele nem mexia na gôndola. Na verdade, a gôndola vinha pronta do caminhão e eles encaixavam. na loja. Exatamente. Agora vai falar de experiência de compra. Você vai achar... Alcaparra. aí, ó. Alcaparra? É. Então agora vai muito de o que nós chamamos de modelo de negócio. É. O atacarejo não pode se dar esse luxo de ter esse mix profundo, né? Não pode. Não pode. O Questão de hard, logística. o hard discount não pode se dar esse luxo. E aí, a Oxo não pode se dar esse Não luxo. pode, é conveniente. Entendeu? Então, Pequenininho, não tem área de estoque. Exatamente. Entender quem você é Quem e você é. quer ser, Isso, né? isso. Porém, onde minha linha de pensamento vai? Eu falo muito para o meu supermercado de bairro regional. E esse cara tem encontrado dificuldades mediante o atacarejo. Então, você tem que pegar o caminho da diferenciação. E ver como vai ficar o seu mix. Pode até ser complementar. Eu não Exatamente. sei, mas é uma coisa a se pensar. Você falou de farmácia, eu trabalhei na farmácia Pague Menos lá no Norte. É gigantesca também. Gigantesca. Tá em qual que vocês têm Na época mostrado? que eu trabalhei, era 300 lojinhas só, cara. Era eu, o pessoal do comercial ali, o Deusmar Queiroz à frente, pilotando. E é bem... Pague menos, rapidinho cortando. Por favor. Em venda total mês, É, ela tava tá em procurando, sexto tava lugar. Em sexto lugar. É gigantesca. Não, são grandes, sabe? Agora, Acho que é aí, 1.800 se a gente lojas. for colocar faturamento total, aí aqui a gente tá falando de drogaria e perfumaria, ela E- tá no quinto lugar, na quinta posição. E aí você vê como é um business interessante. O mix, você falou, né? Perfumaria e a drogaria. O mix de drogaria, cara, ele não tem opção. Tem que ter tudo aquilo lá. Tem, Até porque é pautado pelo governo. tem que ter tudo aquilo O lá. cara não é burro de fazer péssimas negociações, mas ele vai fazer direitinho ali. Tá aqui não tem. Ele tem o público dele. Já é fixo, não adianta. A pessoa que está com algum problema vai comprar um Tilenol, não importa. Tem mais essa briga com a Abras, mas é assim. Aí a área da perfumaria, essa é interessante. As lojas são pequenas. Qual é o shampoo que eu vou colocar lá? Ele tem profundidade e amplitude? Não, não pode. Não dá, cara, não dá. Aí você vê agora no Brasil, em várias capitais, as lojas estão dando uma mudada. Você começa a ver Kerastase, você começa a ver produtos de altíssimo valor agregado, embutes, que eu não pesquisei ainda, mas eu acho que é bancado pelo próprio fornecedor. Ele que faz a reposição, ele que coloca como se fosse a farmácia ou um intermediário. Não sei, vou pesquisar, a gente volta depois para conversar. Mas é exatamente essa é a questão, quando a gente fala da loja, voltando para o varejo do supermercado, qual é o tamanho da sua loja? Para você, qual é o mix que você consegue suportar? Você tem gente para promover, quando eu falo promotor, o repositor? Porque talvez você tenha a alcaparra, se tem duas, você vai ter 4 centímetros de gôndola. É Ele isso. vai repor? Aí entra muito você ter um mix mais objetivo Mais possível. objetivo possível. Mas, e aí eu acho que vem também o público que você atende, né? É. Porque tem um mix que, dependendo do público que você atende, não adianta você ter que Não funcionar daquele adianta, jeito. não adianta, entendeu? não adianta. Então, por exemplo, se você colocar uma alcaparra num mercado de classe CD, Não vai vender. acabou, não vai É vender. isso, é isso, é isso. Então, Ele não vai pagar R$12 um negócio Não desse mesmo. tamanho. É complicado. A variedade de pimentas e etc. vai funcionar? Se for de classe C, não vai. exatamente. Se o seu público é aquele público que conta, né, a moeda A ali, moeda? não vai, não adianta. Não, você e ter aí tanta que entra os institutos de pesquisa, como Nielsen, Scantec, entra eles, que eles vão te dar uma assertividade da sua praça, coisa. Sim. Exato. né? Pra você errar menos. São ferramentas excepcionais, né? Porque É. e até o Gestão 4G, pessoal, ele faz... Eu pego KPIs e divido nos quadrantes. Então, não é difícil de entender. Mas, por exemplo, o Thiago falou, ele falou, Léo, mas sabe o que seria interessante? Saber o que ele não tem no mix. E que performa na E região. que está performando na região. Quando a gente fala em tecnologia, é muito interessante porque dá para fazer tudo, tá, pessoal? Assim, o cara falar, você contratar um consultor, uma empresa de software que fala assim, ai, não sei. Cara, tira e troca. Porque dá para fazer tudo. Então, eu estou indo atrás da Scantec para ver como que eu posso extrair os dados do que não vende. Porque se a gente imaginar na cabeça, eu tenho que pegar centenas de ANs e comparar com centenas de ANs, e isso não é uma tarefa fácil, né? A inteligência artificial ainda não resolveu todos os problemas.
Então, era uma coisa que a gente conversou que eu vou precisar pensar para o futuro e colocar em roadmap. Porque qual é a proposta do negócio? Entregar solução e rentabilidade. Ó, E vamos. não só rentabilidade, desculpa, Gabi. Imagina. Eu vou entregar dizendo, podia estar melhor, meu camarada, porque se você tivesse esses outros SKUs desses caras aqui, você ia estar vendendo tanto quanto. Isso aí, sabe o que é isso? Porque eu sou prova viva disso. No nosso supermercado lá de bairro, o que eu fiz muitos testes. Eu nunca tive medo de investir. Então eu sou do tipo, joga tudo aí, vamos ver o que dá. Porque o que eu sempre pensei minha vida inteira? Existem testes que não te tira do jogo você testar. Não, você não Você vai. toma prejuízo. E outro, você joga no. Eu sou um modelo de empresário agressivo que eu deixo aquela regra do dinheiro perdido. Isso aqui eu vou jogar no perdido para fazer teste. Reload. Vai que eu descubro a mina de ouro. Vai que eu descubro o pote de arco-íris lá, o pote de ouro no fim do arco-íris. Cara, então eu nunca tive medo. Então quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que das doideiras que eu já testei. Então, as mais famosas, eu implantei o setor de a granel dentro de um supermercado. Que eu falei, eu implantei mais de 1000 lojas já. Eu falei, eu vou criar um mundo verde dentro de um supermercado. Certo? Mas a granel. Tipo aquelas que tem as zonas na lista do braço. Trigo mesmo, né? Aquela sacão Isso, de isso. pano. Cara, foi uma das maiores descobertas. Porque o que acontece? Eu vi a venda de bicarbonato de sódio, que vendia da Dactano, 15 gramas, vender 30 pacotinhos no mês, eu vim vender 100 quilos. Porque no a granel o cliente é mais barato, o cliente compra mais e leva de quilão, e não leva de saquinho. Olha as descobertas. E só Deus sabe se ele era um CNPJ que estava comprando via CPF. Também, eu vi a venda de produtos explodir para 50, 100 vezes mais nesse formato de exposição. E aí, agora eu quero te falar uma coisa. Você acha que algum dia algum cliente passou, viu o e falou, Thiago, por que você não faz uma granel? Nunca ninguém me falou. Não, né? Simplesmente eu falei, vamos fazer esse negócio aqui. É claro que eu vim em outra loja, lembra? Pegar dados do que tá performando. Eu vi num supermercado de um colega nosso, o seu Paulo do supermercado Sublime. Ele me abriu os relatórios. Eu falei, caraca! Na outra semana eu pus. E foi uma descoberta fantástica. Outra, que eu também fiquei muito famoso por causa disso, foi a pizzaria dentro de supermercado, mas não modelando pizzaria de rua. Porque o supermercado faz pizza ruim. Pizza de supermercado geralmente é ruim, a não ser que o cara passou por mim. A minha pizza tem que ser no mesmo nível ou melhor que a de rua. Porque nós temos mais condições para isso. Porque eu contava com aquela pizzaria. Mais pizza que tem a padaria inteira ali atrás. E agora outra pergunta. Eu contava com a pizzaria dentro da loja? E onde é que a pizzaria de rua busca matéria-prima? Pois é. Com a gente. Agora outra pergunta. Essa pizzaria dentro do supermercado, eu contava com ela antes dela existir? Não. Então, quando eu coloco ela dentro, eu tenho condições de entregar uma altíssima qualidade a um preço muito justo, porque é mais um adendo, mais um story negócio dentro do negócio. Agora, pergunta, alguém me impedia? Não. Tem que ser... Por isso, né? Eu trabalhei com um gringo, quando eu estava na JDA, James Dean Armstrong. Ele soltou uma frase uma vez que eu achei muito interessante. Exatamente porque é BI, né? Quando a gente trabalha com BI, o meu software é uma inteligência de negócio. Tem coisa que a gente sabe porque a gente sabe. Cara, eu sei o quanto a minha loja sei. Eu sei a profundidade, eu sei a amplitude. Tem coisas que a gente sabe que a gente não sabe. Putz, eu sei que eu gostaria de ter um flash de vendas melhor. Eu gostaria de ter um mix mais... Mas eu não sei. Eu sei que eu não sei essa informação. Exatamente. É bem interessante esse raciocínio que é o que você está falando. Cara, eu sei o que eu não sei. E eu vou dar um jeito aqui. E tem um outro nível que ele defendia muito, que é eu não sei que eu não sei. Então, se você não avisa, não avança nesse do meio, eu sei que eu não sei, e você vai lá, visita a loja do teu amigo, põe lá uma granel, dá certo, é quando você entra nesse status aqui. Pô, eu nem sabia que eu não sabia. E que eu posso vender granel. E você fez isso como um empresário agressivo. Usou software, usou alguma coisa para fazer isso? Claro, você usou software para ver como é que tá. Mas a sacada do a granel, meu camarada, pô, isso daí é puro coração, né? Puro coração, exatamente. Você nem sabia que não sabia que granel dá certo numa loja de bairro pequena. Não dá certo, cara. Exatamente. Tem que ser abusado. Uma outra coisa também é assim, você faz um teste AB, você está indo bem numa certa categoria, numa certa família, pô, vou fazer o teste AB, vou meter mais um produto aqui. Ele encalha. É prejuízo? Não. Vai ficar mais lá na gôndola. Talvez você não possa ampliar o planograma,
Mas a grana em si, você não vai perder. Não vai. Ó, eu fiz teste que deu errado também. Exato, porque dá Como eu errado. testo muito, vai ter muito erro. Vai errar. Um que deu errado é o seguinte, como o pessoal no Instagram, principalmente, via que eu era sangue no zóio, aí eu falo, tem gente do Brasil inteiro falando comigo aqui. Aí apareceu os dois, Thiago, fiz isso na minha loja, toma aí, faz essa ideia. Eu olhava, e aí teve um cara de BH, que tem uma loja muito boa. Cara, do jeito que eu gosto, loja inovadora. Diferenciada. Foi meu aluno até o cara, implantou a granel através de mim. E aí ele pegou e falou, Thiago, olha o que eu tenho aqui, você vai pirar. Ele mostrou que ele tinha um monte de... Sabe dessas suqueiras que você aperta, o refil vai Sim. descendo? Ele tinha umas 8 suqueiras. Ele falou, cara, isso aqui me dá uma margem extraordinária. Cara, fica gelado, ligar na tomada, tudo. Eu fui e comprei. Olha. Comprei e montei 6, mas não vendia. Porque o cliente não pegava o suco. E aí acabava estragando. Acabou que eu perdi as suqueiras. Não deu certo. Eu deixei um tempão, divulguei tudo. A pessoa fazia todos os dias o suco, geladinho, fresco. Preferia comprar fruta para fazer o suco do que... Comprar Não, eu não sei se tinha uma trava. Não, cara, eu vou te falar as formas que vende suco. Vamos lá. Não é que o produto deu errado, o formato deu errado. Eu vou te falar agora. Verdade. Vou te falar. Então, às vezes, a pessoa tinha uma trava mental de chegar e apertar. Cara, aí trava. Aí, beleza. O que acontece? Aí a pessoa não comprava. É diferente. Tanto é que o a granel, ele vende mais quando você deixa o saquinho pronto. Se a pessoa tiver que parar e falar, pega pra mim 500 gramas, vende menos. Se tiver lá, ela olha, cestinha. Olha só. Praticidade vende demais. Praticidade. É verdade. Aí o suco deu errado. Eu perdi o dinheiro das suqueiras. Ótimo. Testei e deu errado. Beleza. Eu fiz outro. Aí outros pessoal me mandando as loucuras, né? Falou, Thiago, tem um case aqui, Futurama, lá de Santa Catarina. Esse cara aqui, ele tem a máquina da Zumo de suco, que é essas máquinas gigantescas da Zumo, que você só coloca, zzz, a laranja vai rodando e enche, você pega e vai embora. E esse cara, sabe o que ele fez? Ele vende muito o suco na loja, ele comprou vários carrinhos redondos de laranja, e colocou os carrinhos e contratou vendedores e colocou os caras para vender suco, abastece todo dia de manhã com gelo, o suco dentro do carrinho e os caras saem vendendo na rua, sai do mercado. Sai do mercado. Olha só. Eu falei, vou fazer. Fui lá, comprei um carrinho. Teste do dinheiro perdido. Comprei o carrinho, coloquei o suco. Eu fui pra rua vender na praça central de Taubaté. Isso é legal. Detalhe, eu não conseguia vender o suco. O suco não vendia. Eu não entendia por quê. Eu falei, é um suco barato, aqui, igual feirante mesmo. Eu falei, eu mesmo vou falar, porque se for um funcionário meu e ele falar que não vende, eu vou achar que ele fez o teste errado. Então eu tenho que ir fazer esse teste. Acabou que também não deu certo. O carrinho, perdi o carrinho. Aí eu não sei o que o cara fazia pra dar certo lá, sei lá. Mas o dele dava certo. O meu deu errado. Perdi, dinheiro perdido, tá tudo bem. Agora, sabe qual é a melhor forma de vender suco, água de coco, seja o que for? Você vai ter que pegar, agora descobriu certo. Você vai ter que pegar uma ilha aberta, eu já fiz vários vídeos no YouTube, mostrei, uma ilha aberta, enche de gelo e crava as garrafas de gelo. É isso que vende. O cliente pega gelado, trincado e leva embora. Qualquer bebida que se consome gelada, se você oferecer no gelo trincando, você vai triplicar a venda. Seja água de coco, cerveja, refrigerante. Esse é o melhor meio de você vender bebida gelada. Porque você já viu os caras que tem na Paulista, que os caras vendem um negócio no gelo? Aquilo ali é muito chamativo pro consumidor. De alguma maneira, dispara alguma coisa. Pensa num calor, você passa. Pensa no calor. Exato. Então, essa é a melhor forma de beber. Então, eu errei vários testes até acertar. Em marketing growth a gente chama de hook, né? De isca. É uma isca que você coloca na loja ou fora da loja, em algum lugar, que dá certo e a gente não sabe direito por quê, mas deu certo. Então, os testes também dão errado, mas só que, cara, isso aí que só me deu um aprendizado de como não fazer. Senão você vai passar numa loja com aquela cara que tem, puxa, essa loja tem 20 anos, quando eu vim aqui quando era criança, é igualzinha. Tá errado. Não, é igual o exemplo que eu te dei. Eu tenho um exemplo muito claro. O podcast é dele, mas eu tô mais falando que ele. O exemplo muito claro. Essa loja da comida japonesa que eu contei, era a minha maior concorrente. Ele tinha uma loja antiga de 30 anos na cidade, é o número 1 da cidade, muita tradição, cliente senhorzinho que compra lá, tá na segunda geração, terceira geração comprando lá com o cara, tem cardeneta. Aí esse cara, ele foi lá e abriu uma loja extremamente moderna. Com tudo que tem mais moderno de hoje. Aquelas ilhas da Eletrofil, coisa mais linda, nova, teto
preto com uma iluminação fantástica, aquele piso de granito que você olha e você vê seu rosto. Cara, a coisa mais linda a loja do cara. Bonita de ver, bonita de ver. Mas só que... Self-checkout. Self-checkout, só que o que acontece? Aquilo que você falou. A estrutura era moderna, a cabeça do cara era antiga. Então, mix de Contratou produto... um bom arquiteto. Isso, e comprou um bom equipamento. Exatamente. Contratar o Thiago pra dar pitaco no mix. Cara, aí eu chego lá na Não loja... só no mix, em tudo. Lá toda a tudo, mentalidade a cabeça dele, é travada. Exemplo, tá? O exemplo que eu dou claro aqui, ó. Maior exemplo do pão francês. Eu sou defensor do pão francês, na verdade, quase tudo no autosserviço. Eu sou super defensor do autosserviço. Campeão de venda. Porque não tem mão de obra mais também. E aí, algumas pessoas que são contra levar o pão francês para o autosserviço, quais as defesas que elas usam? Existem duas defesas que essas pessoas usam. Defesa número 1, que o autosserviço não tem atendimento, que ele quer que o funcionário dele coloque o pãozinho no saco. Eu quero atendimento na minha loja, não vou pôr pão francês. Crítica número 2. Não, eu tenho que levar o cliente pelo pão francês pro balcão, porque lá meu atendente vai vender o sonho, a Carolina para ele. Cara, nenhum dos dois acontece. O que acontece na prática? Vai no horário de pico, numa loja que vende bem. Se você não acontecer, porque essa loja não vende bem. Você chega lá no pão francês, tá dando fila. E as meninas correndo igual maluca. Tchá, 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 coloca, o outro, o cara parte, eu quero friso, cara, é uma loucura. E atende mal. E aí nós criamos uma frase. Hoje em dia... Às vezes, o melhor atendimento é não ter atendimento. Cada vez mais, o melhor atendimento é não ter atendimento. Porque se você quiser ter o atendimento e não treinar essa pessoa, e não ter disciplina, você vai dar um mau atendimento. É a história do pão francês. Eu vou nesse supermercado aí, ele não é autosserviço, onde todo mundo já passou autosserviço já. Nós chegamos a ver a fila lá, eu já parei pra fazer vídeo. Cara, 12 pessoas na fila e a menina lá, a atendente, correndo igual uma louca pra pegar o pão e enchendo lá pras pessoas. Quanto você quer? 6? Toma. Cara, não, o autosserviço, o cliente já ia. Não, aí eu falo Toma, cadê o atendimento? Você acha que ela vai lembrar de vender o sonho? Cara, eu compro pão lá com muita frequência. A gente sai da academia, eu passo pra pegar pão. Ela nunca me ofereceu. Eu estando sozinha, só eu e ela, sem ninguém atrás de mim, ela nunca me ofereceu nada além do que eu pedi. Então, se o atendimento é pra me vender o que a padaria vende, por que não tá sendo ofertado? O de açúcar minuto do Morumbi tem um problema nesse ponto. Ele tem a coragem de colocar a campainha na padaria. Olha isso, cara! Então você coloca... Aí você vê, você fica esperando. Aí você aperta. Aí ninguém aparece. Não, sai o cara lá do caixa. Correndo. Fala, ai, pô... Cara, você acha esse que é um atendimento. Esse é assumir que vai dar um mau atendimento. Um pãozinho francês ali, eu mesmo pegaria, colocava... Colocar ali, tchau e embora. É isso. O melhor atendimento nos dias de hoje é não ter atendimento. E às vezes com essa visão, você nem vai mais lá comprar. Você vai chegar lá e falar assim, putz, eu vou ter que esperar o cara do caixa acabar pra poder pegar até ele fazer isso. Aí eu vou você ali, que é fere... mais longe, mas eu vou rapidinho. Você fere um dos pilares que é a experiência de compra. Eu estudei em 1998 na Rothman Business School lá do Canadá, em Toronto. E eles deram um case muito interessante da década de 80 do Carrefour. Vamos pegar a década de 80, não tinha todas essas ferramentas que a gente tem hoje. E eles foram estudar uma loja que o açougue, que ia bem pra caramba, parou. Cara, aconteceu alguma coisa, parou. Nós melhoramos, nós trocamos tudo e o negócio parou. Foram entrevistar naquela época ali, quando ele pega a década de 80, ali era a mulher, dona de casa, que ia no supermercado. E o que eles descobriram entrevistando as pessoas? Fazer aquele trabalho que hoje a gente faz com gestão 4G ou com a Scantec ou coisa do tipo, de uma maneira diferente. Descobriram que era o açougueiro. Era o cara. Que era um cara alegre, tinha um bigode, aparentemente falavam que ele tinha aquele bigode de largão assim. E, poxa, ele foi embora, ficou sem vida. Olha isso. Mas a perda foi de 30%. Não é que foi um... né, ele vendia 100%, ele começou a vender 70% 2 semanas depois. É um caso que a gente vê muito desse ponto. Mas quantos outliers nós vamos ter desse? Então, continuando, gente, o bom atendimento, se você não tem condições, e é difícil ter condições hoje devido à mão de obra, é não ter atendimento. É não ter atendimento. Se você não tem condições de treinar, de ter disciplina, vai ter cases com atendimento extraordinário. Casa Santa Luzia é um. Casa Santa Luzia... Pois é. Deixa eu trazer show. um outro exemplo, que não é de supermercado, tá? Mas as cagadinhas que o atendimento faz. Tinha uma padaria próximo... Essa da padaria é surreal. ao apartamento que a gente morava. E eu era muito cliente dessa padaria.
todos os dias. Minha filha ama pão francês. E ela não toma café se não tiver, então eu ia frequentemente. E aí um dia eu cheguei e o Thiago falou pra mim assim, traz aquele pãozinho, eu esqueci como que chama, que é recheado com doce de leite pra mim. Eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, ele tava lá na vitrine e tal, eu falei assim, dá 2 desse aqui. Ela, compra não, amiga, é de ontem. Aí, no dia seguinte... Aí ela, e isso aqui? Aí eu falei assim, então me dá esse aqui de creme. E ela, esse também é de ontem, compra não. Só aquilo ali que tá bom. Aí no dia seguinte eu cheguei, bom dia, tudo bem? Ela falou assim, hoje eu não tô bem não, porque eu vou ter que sair daqui e fazer faxina na casa da minha patroa. Aí no dia seguinte, me dá um pãozinho de queijo. Não compra hoje não, que esse aqui a gente requentou. Então, tipo assim, e cara, o dono ali no caixa sem entender Ele nem nada do via que tá isso. acontecendo ali. Então, assim, é um bom Converteu a atendimento. venda e ficou quieto, né? Não, gente, é claro que a raiz do problema não é ela, é o produto não tá bom. Exato. Essa é a raiz do problema. Então aí o cara tem um problema de logística, de Sim. produção e deixar o produto no tempo certo para vender. Então ele tá produzindo ali acima do que ele tá vendendo. Certo? Ele não tem demanda e tá fazendo só por Sim. dia. Essa é o problema raiz. Só que a vendedora que ele tem para dar o suposto atendimento joga contra. Joga contra a loja. Joga contra. Não, e aí eu chegava em casa e eu falava assim, você não sabe o que aconteceu. Fui na padaria, o que a menina falou pra mim? Compra não, que tá ruim. E olha só, pega o código. Se você ainda tem atendente de padaria, essa confeitaria tá no balcão, Putz. coloca lá uma câmera escondida, um áudiozinho pra ver se as suas atendentes não tá falando que é de ontem, Não, hein? e aí vamos trazer um dado. A gente estava essa semana conversando sobre isso lá na nossa empresa e a gente tem 2 funcionárias que trabalharam como atendente de padaria. E o que elas falaram? Do quê? Eu contando essa história, a gente também falava isso. Compra não que tá ruim. Tá ruim. Entendeu? Você sabe, o Mercadinho São Luís, como eles fizeram lojas mais elitizadas, eles têm uma preocupação enorme com isso. E a Ana Paula, que é a diretora de recursos humanos, ela conseguiu chegar no ponto de conseguir a certificação de Great Place to Work. Exatamente por causa dessa mentalidade do atendimento. Uhum. Ainda mais que agora a gente vê muita loja colocando restaurante, né? Entre aspas, né? Sim, sim. Você não pode... Cara, é muito delicado, porque aí você está dependendo das pessoas. Você vai sair do autoatendimento e você vai entrar em food services. Sim. Tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado com a... É uma teoria do Uber, né? Que é aquela questão do atrito, né? Por que a gente gosta do Uber e do iFood? Porque não tem o atrito, né? Não tem Você atrito. colocar a mão no bolso, pegar a carteira... Tá? Não Isso tem daí- atrito, não tem. Não, e você Essa pode é a até grande- escolher não conversar. Mas nessa hora você vai ter que atritar. Sim. Vai ter atrito, porque alguém vai botar pão na sacola, que tem que ser bem colocado, que não pode ter pressa, né? Tem que se preparar. E outra Não, coisa, inclusive a cliente- teoria do suco não vendeu por causa do atrito. É por causa É. do atrito. É isso, E outra atrito. coisa- É o medo de Thiago. molhar o chão, é o medo, porque é complicado. Sim. Eu já passei por isso na Cobase. E nessa questão do pão, tem o cliente que gosta da ponta, tem o cliente que gosta do pão do meio. Do aí tem o escuro, cliente do que gosta claro. do escuro, Que do claro. agora tem nas padarias, Que né? no escuro, Barbosa claro. a gente viu isso, né? Separado o pão mais Isso, clarinho isso. do Barbosa pão São José. mais moreninho, né? Então pensa, se a pessoa vai pegar, ela já escolhe exatamente o que ela gosta. Agora, se tem um atendente, não, eu quero esse daqui, não o outro de baixo. É. Cara, É complicado. Quando você tem a padaria, você vai ter Sim. a doceria. Sim, E essa parte de doces é terrível, porque ela Sim. quer aquele brigadeiro que da tá um terceira pouquinho fila. maior. É mais... Aí você pega o exemplo, você vai no Confiança de Sorocaba e no Taust, eles têm umas ilhas de confeitaria que é a coisa mais linda. Eu compro só no autosserviço. Eu não quero atrito, eu sou consumidor do não atrito. Na verdade, não vou lá, a também. geração atual tá assim também. muito mais, né? cara. Cara, e eu confio plenamente no produto deles. É uma excelência tão grande que eu compro o olho e falo, cara, eu confio isso aqui é muito bom. E eu sou fã. Eu sou fã Ó, do pra produto. você ter ideia, se perguntar pra gente o que tem na ilha de confeitaria do Tausch, a gente sabe falar. Mas perguntar o que tem no balcão da padaria, Não sei falar. eu não sei te Mas falar. porque cair eu pego e vou embora. É. Entendeu? Mas é isso aí. Vamos entrar numa Manda aí. lançar um novo desafio aqui. A gente falou, né? Eu sou o cara do eu quero lucro e acabou, e você é o cara que quer a conveniência e o crítico. Eu li um livro do Barry Schwartz que chama Paradoxo da Escolha. Cara, e aí eu acho que a gente tem que colocar os nossos limites, né? Então, por exemplo,
ter um mix muito curto não é bom, e ter um mix muito longo, ele defende essa teoria que é assim, quanto mais oferta da mesma coisa, mais triste, e ele usa a palavra triste, a gente fica de ter escolhido a coisa certa ou não. E aí? Como é que fica Concordo com nessa o hora aí? paradoxo. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo claro, tá? Eu vivi isso essa semana. Esse é o mesmo paradoxo da Netflix. Por que as pessoas não escolhem os filmes? Perfeito. O carrossel é enorme. E acaba que 1 hora ficou lá, vamos dormir, vamos assistir nada não. Ficou tarde. Ficou Pula tarde. pro Prime, não Pula acha pro nada lá Prime, também. todo mundo faz Não, isso. e aí, o que acontece na Netflix? Você começa a assistir, se os 10 primeiros minutos não te prendeu, você não dá uma chance. Você já Já quer muda. mudar, porque você A pode oferta ter é muito opções grande. A melhores. oferta é muito grande. Vamos lá, concordo com... Agora vamos em outro ponto. Onde que eu vivi isso? Tô trocando o piso da minha piscina. Cara, aí eu falei, cara, é pra vida inteira, não posso errar. Aí fui lá em 3, 4 lojas, cheguei em uma, lá tinha piso pra peste. Eu falei, cara... Aí eu falei, gostei desse, o cara pegava e ia pôr no chão. Peguei esse, o cara ia pôr no chão. E eu peguei esse, ia pôr no chão. Pra escolher era difícil. Eu falei, cara, são todos bons, tem bastante variedade. E você tem medo de você escolher, depois você vê no dia na piscina pronto e não gostar. E aí depois eu fui numa loja que eu deixei de ir. Quando eu cheguei, eu vi na loja, eu vi, putz, eu gostei desse. Ainda era até mais barato, mas você já tinha pago outro. Foi isso mesmo. Foi Terrível essa exatamente isso que aconteceu. Eu alinho muito isso. O supermercado lá, ele começa vamos dizer que a vizinhança começa a melhorar de grana. Aí, qual é o tradicional? Puta, cara, eu vou botar vinho. Aí começa. Aí, 300 mil vinhos lá. E isso eu já vi acontecer. É uma prateleira, né? Daquele tamanho, 1 metro por... Cara, você volta 3 semanas depois, 2 metros, 3 metros. Daí a o pouco cara já não tem fecha mais. Já vi isso acontecer no supermercado de São Roque. Aí você fecha aquilo lá e abre uma seção de vinho. Aí ocupa um espação da loja, aí começa a colocar o macarrão italiano, tá? A pasta italiana. Aí começa a colocar os molhos, né? O pesto. Cara, aí vira um supermercado dentro do supermercado. Esses paradoxos, né? Ou seja ele da escolha, ou seja, de fazer loja dentro da loja, não no conceito JBS, né? No conceito loja dentro da loja, começa a confundir muito as coisas, Thiago. O que você acha, cara? Como é que você, no seu dia a dia, Eu acho que até tem, mas no final a pessoa vai comprar algum. Mas é confuso pro consumidor. não é? É igual, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, nós vivemos isso, tá? Quando não vai no próprio Taust comprar bolo. No bolo de pote, você vê que nós não sofre? Tem quantos sabores? 2, 3. 3. Não é? Nós pegamos o que nós 3 gostamos. e 2 é muito, muito parecido. Aí no bolo confeitado. E a sofrência para nós escolher o bolo Nossa, confeitado? Aí é complicado. Porque ele tem um monte. Aí nós olha pra cá. Mesmo E olha bolo, pra lá. bolo de café, o bolo tradicional sem ser o confeitado. Que daí tem o de fubá, tem o de fubá cremoso, tem o de milho, tem o de laranja, tem o de cenoura. Aí você olha o outro tamanho. Cara, é terrível. Aí Você não sofre pra quando eu escolher. saio do paradoxo da escolha e vou no custo, qual é o custo? Sim. Porque abastecimento de padaria é uma coisa doida, né? Porque você tem lá, o produto vai chegar na padaria, por trás da loja, a vida de depósito, em sacos desse tamanho. Quantas vezes o cliente não, a gente vai fazer consultoria, o que aconteceu? Pois é, cara, acabou, ele passou o mataburro, lembra da época do mataburro? Ele pulou o mataburro e pegou da gôndola. Para fazer o bolo de milho, para fazer o pão, cara, pega aquela Acontece em farinha todos na os mão, lugares. Pega quilo lá, sei lá quanto, e vai fazer o raio do pãozinho. Então, eu fico muito... Quando eu falo de paradoxo da escolha, eu falo muito de espaço de gôndola. Sim, É sim. de sim. espaço de gôndola, porque você começa a ter... Quando você olha... Pô, podia ter um produto que dá mais margem aqui. Será que eu preciso de tudo isso disso? Sim, 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 sim. Aí a gente coloca tudo isso no mix, é muito complexo, cara. E precisa ter solução e gente que conhece. Não, exatamente. Precisa, primeiro, entender sua praça, né? Isso aí é os 4P do Cotter lá. Preço, produto, praça e promoção. Você precisa saber qual é a sua praça, para saber qual produto, o que você vai promover, que é a promoção, né? E no preço certo. E sabendo isso, você vai decidir seu modelo de negócio. Quando eu falo que eu gosto de uma loja de mais mix, eu tô me referindo a quem eu era como supermercadista. Eu sou um supermercadista de bairro, que tenho concorrentes maiores do que eu. Se eu não soubesse diferenciar, eu tenho que vender o que os caras não vendem, dado que eu não tenho um problema de caixa. Não tenho problema, não era financeiro.
Então, eu tenho dinheiro para investir, eu vou investir em sortimento, em diferenciação. Agora, um cara que tem problema de caixa, está construindo a vida agora, tem que ser assertivo, não pode fazer o que eu fiz. Porque senão ele vai mandar lucro pro estoque. Agora, o cara que tem um espaço menor, também não pode fazer. Exatamente. Não pode fazer. Aí entra a pergunta que ele tem uma ferramenta que responde. Dado nesse espaço, qual é o mix ideal possível para eu lucrar mais? Show! Eu não vou precisar quebrando a cabeça, vamos olhar para a ferramenta. E a minha solução é um bom começo. Ela, pelo menos, ela vai te dar uma visão, um retrato, é uma fotografia daquele momento, ou de 1 mês, 2 meses, 6 meses, não importa, desse momento. A decisão é esse que eu acho que é o paradoxo. É os 4 P's, né? Como que tá? Qual é seu público? Qual é a Sim. promoção? Qual é o espaço que você tem na loja? Não, e aí, um exemplo de aonde está a importância de você buscar informação e buscar conhecimento. A gente tem um amigo que tem um mercado no bairro onde a minha família mora e a gente passava bastante lá. E todas as vezes que eu ia comprar Monster, não tinha Monster. Tinha Red Bull, TNT e um outro, Fusion, eu acho, né? Fusion. E aí, quando você pega o top 5 de venda do Brasil de energético, figura 2024. Monster em primeiro, Red Bull em segundo e Bala em terceiro. Do top 3, nível Brasil e interior de São Paulo, ele tinha um. Tinha um. Que nem Entra era o aquela primeiro. resposta. E o que eu não tenho, o que eu poderia que eu não também? E aí é onde você vê a importância de você ter informação. A gente pega o que era o principal concorrente do Vida Nova. Ele tem lá o Monster Zero na prateleira, mas não tem na geladeira. Ninguém vai lá pegar um Monster para levar para casa e pôr na geladeira. Estoque de... A pessoa vai lá pegar um Monster para beber naquele momento. E, cara, com o crescimento da saudabilidade, você não ter o top 1 do energético zero gelado na geladeira, eu cheguei no gerente e falei assim, pelo amor de Deus, coloca Monster Zero nessa geladeira. E muito Porque ele tem o de manga, ele tem o de tangerina, ele tem um que não sai gelado, mas não tem o verde, o preto e verde zero na geladeira. E muito provavelmente, na análise que ele faria financeira, já ia acusar ali. Exatamente. Esse negócio não gira, velho. O que está acontecendo? Então, o que eu procurei fazer na solução, cara, pelo menos aqui você vai ganhar 2 coisas. Eu vou te dizer o que está ruim e eu vou te livrar da auditoria trimestral ou semestral de olhar todo o sortimento, porque já foi, meu camarada. Sim. Já foi. amigo. Se você olhar para 6 meses, você até pode comparar um ano com o outro para falar, cresci, poxa, legal. Agora, você olhou o mix desse mês, eu vou fazer auditoria daqui a 6, esse é um mês aqui, mano. Não, e outra, Léo. você Primeiro tem que já entrou mais uns 40 SK1 daquela família Sim. ali, né? Não, e outra, hoje em dia, tem que analisar tendências, e as tendências estão mudando muito. Houve uma grande mudança no comportamento. Exemplo, tá? Acho que o supermercado ficou uns 30, 40 anos muito estável. Exemplo, categoria de arroz 5 quilos. Tá em queda, as famílias diminuíram. Tem Entendeu? uma concorrência aí diferente. Então, é 1 quilo. Então, Risoto, né? Então, risoto na pauta do brasileiro. entrou, e a quantidade daquelas famílias grandes, de fazer aquela comprona do mês, levar 3, 4 pacotes de 5 quilos, isso acabou. O professor Silvio Labão uma vez falou para mim, ele falou, Léo, as mudanças mudaram. Hoje, cara, as mudanças é muito rápida, não é mais... Muito rápida. Uma coisa amadurecia, a gente vê hoje, né, esse estouro do carro elétrico, do que foi a Uber, o que está acontecendo com o iFood. Cara, as mudanças mudaram, não é mais como antigamente, não. Você olhou para trás, velho. Grandes mudanças, diminuição das famílias, menos pessoas, aumento do pet, o aumento do pet, qualidade de vida. saudabilidade, qualidade de vida, a mudança do dinheiro. A mudança do dinheiro. O que eu torci para esperar pela mudança do dinheiro? Porque, sabe por quê? Porque, cara, com a mudança do dinheiro, você percebeu como diminuiu os assaltos? Todos os assaltos é para levar iPhone. Não é Assalto, só roubar a o caixa. supermercado, antigamente, 20 anos atrás, era assaltado à mão armada. Hoje em dia não existe, que não tem dinheiro. O Deusmar Queiroz, da Pague Menos, ele colocava cofre, a coisa de chumbar de 2 metros de Exatamente. com trilho de trem, e os caras roubavam. Não, exatamente. Eu trabalhei em outra empresa, no Seta, que foi no Atacarejo, a tesouraria era feita como um bunker. Um bunker. Era isso. E aí você pegava o dinheiro, ia pegar a cápsula, rodava, caía no bunker. E aí, ou você tinha, lá no Seta tinha 2 formas de retirar dinheiro. Ou era o carro forte, mas era caríssimo. Ou você levava na cara e na coragem.
correndo o risco de alguém fazer sua tesouraria. Eu não tinha condições de pagar um carro forte. Eu tinha que levar a tesouraria. Sabe qual é o maior medo do dono de mercado de bairro? Que na época tinha muito dinheiro, rodava, ainda tem medo ainda. Segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã, pra nós, pra todo mundo é um dia comum. Pra mim era dia atípico. Porque eu penso, se o cara tá me mapeando, ele vai querer pegar meu movimento de sábado, sexta, sábado, E é isso, domingo, é. o malote na segunda de manhã. Enquanto a pessoa que não levou meu dinheiro pro banco não chegou lá e deu tudo certo, eu não ficava em paz. Aí eu virei um engenheiro de levar dinheiro pro banco. Dinheiro pra banco. Então, ou Olha seja, a perda, olha a perda. não, engenheiro assim, porque O eu pensava em empresário acaba tendo que focar criar em um coisas monte de que- coisa. Não, eu criava uma engenharia. Porque eu via os outros mercados sendo assaltados. Fizeram o banco da rede tal. Fizeram o banco. Falei, cara, se esse cara me levar, é todo o meu final de semana. Que não é lucro. É só o dinheiro de um faturamento. O lucro você sabe que é pequeno. É pequenininho. Aí, cara, o que eu tinha que fazer? Eu chegava num domingo à tarde, eu falava pra minha tesoureira em horários diferenciados. Ó, o ladrão tá esperando nós na segunda de manhã, nós vamos antes. Então você vai no domingo 5 da tarde, você vai no domingo 6 da tarde, você vai no domingo 7 da noite, você vai alternando, falava pra ela. Você conta, beleza, e chama. Aí eu tinha na minha loja 4 a 5 pessoas de extrema confiança que poderia levar. Eu, meu irmão, tinha um gerente de confiança. Cara, umas 5 pessoas. Nós tínhamos um grupo de WhatsApp. Cada dia era um. Ciclano hoje vai você, ciclano hoje. Por quê? Para nós não ficarmos previsíveis. E não pode repetir nem a cor da mala que leva, né? cara? Nada. Então, nós nunca fomos roubados porque nós era muito bom nisso. Beleza. Olha a energia que tem Olha a que energia, gastar, né? o que nós estamos ficando bom em fazer. Isso por a mudança do dinheiro. Cara, agora hoje em dia, aproximação, Pix. Cara, é incrível. Você sabe que eu tenho uma história excelente. Eu implantei ERP muito tempo, né? E, cara, supermercado é uma coisa que eu adoro. Recebe de qualquer forma, né? Cara, ticket de refeição, ticket de Antes tinha o ticket de alimentação. papel ainda. Lembra o ticket de papel? Cara, supermercadista quer receber do jeito É isso mesmo. E eu lembro quando você faz uma implantação de ERP, você vai tendo muita surpresa. Aí, poxa, eu lembro que já estava na reunião do cutover mesmo, ou seja, aquela, ó, tamo aqui, tamo assim, já tá testado, vamos. Cara, tinha um gerente de loja ali. E o Vale Gás? Vale Gás? Que porra que você tá falando? Não, assim, na loja 17, a gente tem uma parceria com o cara do gás de bujão do lado, que ele, como ele é uma MEI, ele paga pra gente e o cara retira ali e depois eu remunero ele. Mano. Não, já trabalhei na loja que tinha gás. Pensa num SAP fazendo isso. Quer dizer, é uma coisa que não tem um cupom fiscal que não é um CNPJ dele, que ele vai ter que pagar sem o CNPJ. Uma loucura. E o que eu mais achava interessante é exatamente isso. As mudanças mudam. Hoje, tem supermercadista falando em moeda de comunidade. Que tem comunidades que estão... não é aqui, não é das capitais, né? É mais longe. Que eles começaram a criar as próprias. Uma moeda local, para não ser tributada. Daquele lugar. Não é tanto o objetivo, a gente estaria voltando para o escambo lá do passado. Como eu não tenho contato aqui, eu começo a desenvolver o meu Bitcoin. Exato, para correr da verdade, tributação. É um Bitcoin próprio. Bitcoin. Então, poxa, de finalizadora, vamos pegar DMA, porra, era coisa de 30, 40 finalizadoras que tinha. Então, esse tipo de coisa do varejo que eu acho interessante. Mas grana é o pessoal que mais conhece de recebimento. Porque às vezes você vai em uma loja mais grafina, ai, não. Pô, posso dividir em 2 cartões? Ai, não, aqui não dá. Posso fazer... Cara, você vai no supermercado, você pode pagar cartão de crédito da sogra, você pode pagar cartão de débito seu e ainda pegar o do cara que tá Não, passando ali. e as velho. bandeiras de ticket de alimentação lá, eu fazia questão de liberar tudo. Refeição, Tudo! coloquei no KINAI. O refeição é só restaurante, lanchonete. Bota no meu KINAI, eu sou lanchonete também. Acrescenta Pode. aí. Contador, acrescenta aqui. Aí eu chegava lá, Elo, vale refeição. Refeição. Opa, tem uma lanchonete aqui também. Eu aqui. acho lindo isso no Brasil e do supermercadista varejista, cara. E Então, história, essas aí cara. são as mudanças
que aconteceu? Para mim, a do dinheiro foi uma das melhores. Melhores, Porque diminui Mais assalto, segurança. trouxe mais segurança. Cara, nenhum ladrão hoje vai parar e passa querendo roubar seu dinheiro. Não. Porque ele sabe que você não tem. Não tem. Não tem. Vai ter que Eles matar, porque eles já nem pedem mais o dinheiro, né? pede Se mais dá o dinheiro. celular, dá o relógio. Farmácia, os caras vão direto no Ozempic. Eles não têm Exatamente. do caixa, porque não tem. Vai direto, não tem dinheiro. Eles vão no Teve um cigarro, no Cigarro, isso. uísque. Teve um assalto ontem que mostrou a câmera de cima, né? Como é que é? Tem um cara que tem essa solução. Que o cara abriu, o cara tava cheio de coisa. Tinha o anel o anel do caixa, tinha um monte de papelzinho vermelho, mas grana. Não tem. Não tinha nenhum slot, cara. Cara, ainda bem. Isso aqui foi uma das melhores revoluções que aconteceu. Foi o Pix e o pagamento por aproximação. Nossa, isso aqui é ótimo. Esse pra mim. Diminuiu atrito, lembra? Não gosta de anti-atrito. Nós somos esse time também, totalmente anti-atrito. E aí, detalhe, eu toquei meu supermercado um tempão com 2 polícia na porta, com medo de ser assaltado. Com medo de ser assaltado. Quanto custa um cara desse? Quanto custa? 3,5 pau, com arma na cinta, fora o risco de acontecer Hoje não precisa. baita de um problema. Não, isso acontece. Não Esse precisa. cara faz uma cagada dentro do seu negócio. Então, que nem Pode aconteceu lá quebrar. É. da adega lá, que acabou o rapaz ali que caiu, bateu a cabeça. Sim. Quer dizer, tem um segurança mal preparado, paga caro e ainda pode estragar bem. o Não, seu negócio. exatamente. Ó, inclusive, eu acredito, tá? Depois, não sei se algum ranking divulga esses números, mas as empresas de carro forte devem ter caído o faturamento drasticamente. Você já viu aquela máquina da Protege? Vai acabar também o banco... Não, e tem a da Tecban, Não, banco a da 24 horas. Tecban que coloca dentro que acaba com aquela coisa de sangria, tudo. Sim, sim, sim. Porra, cara, aquelas tecnologias... Tem que ser aquela, porque o só tirar também vai diminuir, Vai porque diminuir. tá circulando menos dinheiro. Então, por exemplo, se nós fosse investir em ações na bolsa, já que você investir em ações da Protege, da Brinks, não. Dinheiro tá acabando. Não. E ainda bem que o dinheiro tá acabando. É só aqui, é só digital. E é Acho que a difícil. Suécia falou que acaba em 2035. E é difícil essas espécie. empresas A se espécie. reinventarem, né? Oi? E é difícil essas empresas se reinventarem, né? Isso, já no futuro vai virar uma Kodak que acabou, vai virar uma Xerox que acabou. Não, e a Brinks Uma tá aí desde que Blackbuster. era carruagem, né, cara? Pô, eu também já tenho 180 anos. Pode não acabar a empresa, mas vai despencar a demanda. Vai Despencar mudar. a demanda. Vai mudar. Né? Então hoje é tudo aqui, ó, passando aqui. Então, mesma coisa para mix de produto. Tá alterando. Então você tá atento. Porque, ó, nós entramos no assunto de dinheiro, mas ainda tava falando de mix de produto, porque entra e sai tendências, né? Então tem produto que hoje ele é bom, mas já no futuro vai ser crítico. Vai ser crítico. Mas a escolha do mix, né? Você, por exemplo, o Gestão 4G, ele vai te ajudar a escolher o mix? Vai. Ele vai te dar... Eu acho que a gente conversou isso aquele dia, né? Falou, olha, Léo, realmente ajuda pra caramba, mas não é o fim. E é interessante no mercado de varejo que o fim é o feeling do dono, é o feeling do profissional. Eu te dou as ferramentas aqui, eu digo que é crítico, pode queimar que você vai melhorar seu lucro. Mas talvez no médio prazo precisa da visão do Thiago, cara. Não, peraí. Vamos fazer uma sessão de comida japonesa aqui, não é assim. E isso é o que eu mais estou gostando de trabalhar com essa ferramenta. E hoje em dia é mais fácil você ter novos produtos, porque antigamente, qual eram os seus canais de mídia? Tabloide impresso TV. Você não vai pagar um tabloide impresso uma TV para divulgar o sushi lá da comida japonesa. É caro. É caro. Você não vai. Mas hoje no Instagram, no TikTok, você tá lá. Pô, cara, e você vai no quarteirão, né? Você Vai vai no quarteirão. Você vai Marketing Grow. É. Você estuda Marketing Grow, vai para as redes sociais, bota 5 pau de Meta Ads, bota 5 pau de Google Ads. Cara, você vai a 2... Se você falar, eu quero a 2 km quadrados... É com sniper, né? Sniper. Não, e outra. Porque o teste AB. Aí você vai testando. Funcionou? Muda um pouco. Vai fazendo o teste, cara. Vai fazendo teste. E não tem medo de gastar. E outra, Porque vai e ainda mais em produtos novos, que é o teste, que o dono do supermercado ele é conservador e ele tem medo de testar. Hoje, vivemos numa era mais fácil de testar, por quê? Por causa disso tudo, a indústria chega, ela pode te jogar uma verba. Pô, eu tô com produto novo, quero lançar no mercado, quero pôr na sua rede. Então eu falaria hoje assim, tá? O que é o produto? Beleza, vamos apostar. Eu quero verba para ads, para tráfego. Eu quero uma degustadora e eu quero um preço de custo abaixo do mercado para eu penetrar o mercado mais barato para o cliente ter
o conforto em testar. Você fez esses 3, cara, passou 3 meses você fazendo isso aqui, se não deu certo, você pode entrar no crítico e tira fora. Tira fora. Exato, é isso aí que eu quero dizer. Mas você entende que o produto entra com a chance de acontecer muito mais que há uma década atrás? E é importante, quando fala de teste AB, pessoal, só para explicar. Teste AB, Google Ads e Meta Ads, por exemplo, você fez uma campanha que foi bem. Aí você vai pegar aquela campanha que foi bem e você vai fazer um teste AB com ela. Vai mudar alguma coisa e vai continuar com ela mesmo. Né? Teste AB não é aquilo, eu tô aqui, tô indo bem, dou um cavalo de pau, ou tô indo mal, dou outro cavalo de pau. Então, o teste AB é bem isso. E quando você faz esse tipo de marketing que não tinha há muito tempo atrás, cara, isso aí é maravilhoso. Você faz, pô, você tem um condomínio com 1.500 apartamentos do lado do teu supermercado, cara... Exatamente. Então, Mano, aí você tem um mar de lucro. aí a ferramenta dele, gente, que é o Gestão 4G, você já tem que falar para seus clientes, ó, você tá no crítico, antes de tirar, Faz um teste. bota no Instagram, faz um vídeo, faz uma receita mostrando, coloca uma plaquinha de novidade, pede pra indústria bancar uma degustação, porque senão você vai tirar. Ó, vamos tentar salvar o crítico tá na UTI. Esse negócio de fazer um filminho, eu estudei gastronomia na Itália. Esse negócio, você pega um bom chefe, pega a alcaparra, fala pra ele fazer uma coisa aí de 6, 7 segundos. Cara, dá resultado. Dá resultado. Então, o crítico tá na UTI. Vamos tentar a última vez salvar o crítico. Vamos É o último. Vamos dar- Porque se nós salvar o crítico, aumenta o resultado. Mas o legal é, eu sei o que é. Né? O Gestão 4G vai falar, é isso aqui, cara. Põe energia aqui. Eu faço uma proteção no crítico, porque quando você trabalha com uma barra vendas e margem, o crítico, ele está aqui nesse quadrante aqui, esquerda, embaixo, você concorda que tem um ponto que ele está pertinho do performance? Sim. Porque eu uso a própria família como margem ponderada, margem média. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu protejo, eu dou 25% a menos. Eu falo, ó, cara, se tá aqui, tá bem ruim mesmo. Não se preocupa. Ele não nem em nenhuma hipótese um candidato à performance. Então, mas de qualquer maneira, e aí é que é legal. Eu tenho a listagem aí embaixo, você vai lá e fala, pô, realmente eu tô com chama efeito ralo, né? Eu tô com um produto queimando o outro. Porque eu tô com 2 produtos iguais, só que um é muito mais barato. Ou mais barato. A alcaparra, eu vou ver se é do fornecedor Y ou X. Não, ela é a mesma coisa, é graúda, vou pegar essa aqui, vai pegar. Então, talvez você tenha que enfrentar esse tipo de problema. E talvez os 2 sejam críticos, mas tem um menos crítico. E esse crítico não é apagar, é jogar ele para performance. Sim. Pode ser com investimento de capital em termos de negociação com o fornecedor, mas pode ser uma receita de um tartar do Giba que vai à alcaparra e que, pô, cara... vamos combinar, né? Você vai ter quantos lá na prateleira? Vai ter 10, 12 produtos desse aí, né? Uma filinha. Pô, cara, queima rápido isso daí. Inclusive, baseado nessa linha, eu tenho uma colega que ela tem um empório em Ribeirão Preto, chama Minas Frios. É incrível o empório dela. Ela tem um walk-in cooler de queijos. A maior variedade de queijos que eu já vi. Gigante, é amadeirado o walk-in cooler dela. Coisa mais linda. E sabe qual é a política dela? Ela fecha no sábado, 4 horas da tarde, 9 de domingo. Ela fala, o meu mix é tão diferenciado que quem compra de mim vem no meu horário comprar. Aí ela desenvolve, ela falou, Thiago, eu não gosto das grandes indústrias, eu não tenho as grandes indústrias aqui. Eu pego o fornecedor bom, pequeno, que está crescendo, chamo ele aqui na minha cidade, peço exclusividade, desenvolvo o produto dele com degustação. Olha só. Com degustação. Então, eu cheguei lá no dia, tava tendo degustação de um chopp de vinho que eu não conhecia, de um suco de uva que eu não conhecia. Ela falou, a Aurora eu não vendo aqui não, suco de uva. Eu vou vender esse cara porque eu vi que é bom. Ele só é pequeno e o cliente não conhece. O meu cliente vai aprender a beber o suco dele e vai comprar só comigo. A Aurora é de São Roque lá. Entendeu? Porque ela fala, a indústria é grande, cara, ela não me dá condição. Não dá. Agora, esse pequeno me dá. Mas o que eu tenho que fazer? Fazer ele vender. Como é que eu faço ele vender? Primeiro eu vejo se o produto é bom. Depois eu tomo degustação e desenvolvo. Quando eu desenvolvo, só eu tenho, porque eu tenho exclusividade. Mas você sabe que quando eu fiz essas análises, assim, dessa maneira que você está falando, por exemplo, eu não quero a indústria grande aqui, mesmo a indústria grande, que seriam inquestionáveis, ou seja, o giro é bom, mas a margem não é boa,
Mas muitos, cara. E tô falando de, cara, Unilever, Nestlé, pum, crítico. O cara não entregar resultado. Não entrega resultado. O cara aperta tanto na margem para ele ter. Chega, pô, eu vou gastar 50 milhões com a Globo no intervalo do Jornal Nacional. É agora, vamos comprar. E o cara fala, pô, vou comprar isso daí, faz estoque. Só que o preço que ele tem que vender é tão agressivo que estoura a margem. Então, isso também aconteceu e talvez as maravilhas são essas. Fala, será que esse aqui não devia estar pelo menos inquestionável? Não é só estar em tudo performance, você não vai conseguir isso. Mas eu queria que ele girasse pelo menos o que o vendedor lá do grandalhão lá me disse, porque não está girando essa porcaria aqui. Sim, sim. Então, esse tipo de entendimento é muito longo. E a tecnologia, cara, só funciona para isso. É para te dar número. Para dar número. E ser um bom analista e tomar decisão. Tem que ser. E se você precisar contratar alguém, um gerente de categoria, contrate. Mas com o que a gente tem, com o que tem hoje para oferecer, dá para ele tomar, pelo menos ter uma boa visão. Ganhar tempo, né? Ganhar tempo. Né? Isso, ganhar tempo. Eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Pelo menos o que hoje você não sabe, você vai trazer para a primeira fila aqui. Agora sei. Eu sei que nessa família os produtos são críticos. Legal. Gente, Léo, muito obrigado. Quero agradecer você ter vindo aqui. Um baita bate-papo aqui. Muito produtivo. Muito obrigado por ter vindo aí ao nosso podcast. Pessoal, Léo, onde o pessoal te encontra aí? Bom, você me encontra aí via e-mail. Vamos pegar aqui e-mail, leonardo.avila, A-V-I-L-A normal. Né? Ávila tem aqueles Ávila que vem com H, etc. O meu é avilanormal@gestão4g.com.br. A gestão já tem Instagram já? Instagram ainda não, cara. É bom fazer. Não, essa semana eu entrego. Eu tô com o pessoal da Google Ads e o pessoal HubSpot lá. Esses caras não trabalham. Mas eu me comprometo. Me acha por ali, me acha no e-mail, qualquer coisa, manda aqui no Thiago. Manda isso. A gente se fala. Gabi, obrigado mais um podcast também. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado mesmo. Aí. E Thiagão, muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto.